Vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade, vamos falar sobre as modalidades de citação. Temos como primeira modalidade de citação a citação pelos correios, ou citação com AR. A citação pelos correios, pessoal, ela, de maneira geral, ela é uma citação regra, certo? O que é essa citação pelos correios? É a citação enviada para a residência do réu. A citação pelos correios, ela ocorre como regra porque ela é a citação mais barata, ela é a citação que tem mais acesso em todo o território nacional, então acaba sendo a citação mais acessível, de maneira geral, em todo o território nacional. Por isso ela acaba sendo uma citação regra, além de ser a modalidade mais barata de ser cumprida, certo? O que seria esse AR? Esse AR significa dizer aviso de recebimento. Então, a citação pelos correios, ela é acompanhada de aviso de recebimento, o que estabelece uma maior segurança, tanto para o réu quanto para o Estado, que recebe a informação se o réu foi devidamente encontrado para ser informado que contra ele foi proposta uma ação, certo? Então, nós temos alguns requisitos a serem cumpridos para a citação pelos correios. Então, por exemplo, deve estar acompanhada de cópia da petição inicial. A citação pelos correios, junto com o aviso de recebimento, deve ir acompanhada de cópia da petição inicial. Essa cópia da petição inicial, ela serve para que o réu tenha conhecimento do porquê que foi proposta uma ação contra ele e para facilitar a defesa. Então, desde o momento em que o réu é citado, ele toma conhecimento do objeto litigioso ali disputado entre ele e o autor, por meio da petição inicial, para que ele possa elaborar a sua defesa, certo? Como um segundo requisito da citação pelos correios, o Código de Processo Civil estabelece que a citação pelos correios deve vir acompanhada de cópia do despacho do juiz. Isso acontece para dar uma segurança ao ato citatório, que significa dizer, a ação foi proposta e o despacho do magistrado foi um despacho positivo, o que significa dizer que a petição inicial ela foi elaborada nos termos do artigo 319. Então, se o despacho do magistrado foi positivo, é porque a petição inicial ela cumpre com os requisitos. Isso traz uma maior segurança para o ato citatório, porque a pessoa foi citada e a ação que foi proposta ela foi aceita pelo Poder Judiciário em seu juízo de admissibilidade ali prévio, né, um juízo superficial feito sobre a ação quanto aos requisitos da petição inicial. Beleza? Então, deve conter no ato citatório pelos correios as informações do artigo 250. Mais um pouquinho para frente a gente vai fazer uma leitura do artigo 250 e a gente vai constatar que o artigo 250 ele passa a ser requisito para praticamente todos os atos citatórios. Ok, pessoal? Então, a carta deve ser registrada, o que permite para o Estado, para o Poder Judiciário e para o próprio réu um acompanhamento do envio e da devolução dessa carta registrada. Serve aí para o Estado, o Poder Judiciário e o próprio réu acompanharem aí a movimentação dessa correspondência. Beleza? E por fim, a pessoa jurídica de direito público
só pode ser citada por mandado. Essa informação ocorre, pessoal, porque lá no iniciozinho do vídeo eu informei para vocês que a citação pelos correios, ela passa a ser uma citação, ela acaba sendo uma citação regra, né? A gente vai constatar que nós temos também a citação por meio eletrônico. Ela deveria ser uma citação regra, mas por vários motivos, e só para adiantar algum deles, nem todo judiciário de todo o território nacional é municiado aí, por exemplo, de internet. A gente fala dessa realidade do Poder Judiciário que é bastante diferente. Quando a gente fala do litoral brasileiro, né, dos estados do litoral brasileiro, eles acabam sendo estados um pouco mais ricos, né, a exceção aí de São Paulo, que não está no litoral, mas enfim. Então, a realidade do Poder Judiciário das capitais dos estados do litoral brasileiro é completamente diferente das cidades do interior e dos estados do interior do Brasil. Por que isso? Vejam, essa citação eletrônica ela deveria ser regra, mas por condições de logística, por condições físicas e até por falta de investimento mesmo, ela acaba não podendo ser operada em todo o território nacional. Acaba que a citação pelos correios, dentre todas as outras, é a citação mais acessível, porque é uma citação que pode ocorrer como regra em todo o território brasileiro, acaba sendo também uma modalidade que não custa tão caro. Veja, o envio por meio eletrônico, o envio de um e-mail, por exemplo, é muito mais barato. No entanto, como ela não é possível chegar em todo o território nacional, infelizmente, acaba que a segunda modalidade mais barata de ser praticada pelo Estado é a citação pelos correios. Mas, enfim, veja, quando a gente diz que a pessoa jurídica de direito público só pode ser citada por mandado, isso acontece porque a citação pelos correios é uma citação regra. No entanto, para as pessoas jurídicas de direito público, essa citação ela não é válida. Não vale a citação feita pelos correios das pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, a fazenda pública, municipal, estadual ou federal, elas não podem ser citadas, ou seja, elas não podem ser informadas de que contra ela foi proposta uma ação judicial pelos correios. Elas só podem ser citadas por mandado. O que é a citação feita por mandado? Isso vai ser tema do nosso terceiro vídeo sobre citação, ok?